Olá, seja bem-vindo ao Cronos BI, módulo de produção, página de indicadores. Essa página apresenta os principais indicadores de produção da empresa, sendo aqui representados já no primeiro gráfico, né, a produção mensal, comparativo do ano anterior contra o ano atual, né, sempre com relação à meta. Então nós temos aqui nas barras verdes, né, o ano anterior, a barra azul, o ano atual, e essa listrinha pontilhada aqui vermelha mostra sempre a meta. Tá? Lembrando que para a gente não tumultuar os dados, a gente acabou ocultando alguns deles, mas se a gente quiser saber, é só a gente parar o mouse aqui, ó, sobre qualquer mês, né? E ele vai sempre mostrar o rótulo do gráfico em questão. Isso vale para qualquer gráfico do nosso sistema. Aqui nós temos um gráfico também apresentando a meta do mês, né, quanto que a gente está hoje, né, com relação à produção em quilos, com a meta mensal, né, e temos também a meta hoje. Essa meta hoje ela vai sendo alterada todos os dias com relação à quantidade de dias úteis do mês. Tá? Isso já é pré-padronizado pela empresa. Então nós conseguimos acompanhar sempre quanto que a gente está hoje com relação a onde deveria estar. Okay? Temos também um detalhamento dos itens produzidos, né? Sempre o item, a quantidade, peso, ponto e o peso unitário desse exemplo aqui. Tá? Assim como também temos um detalhamento por período, né? Que nós temos aqui o ano, né? O mês. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver os dias, né? Todos os dias. Total de itens produzidos, pesos produzidos e pontos produzidos. Tá? Além dos filtros padrão do sistema. Tá? No caso, se a empresa tiver a unidade, ou o volume em questão, tá? O grupo, o subgrupo, o tipo de produto, arquivo, né? Se ele movimenta a elaboração, sim ou não, né? E qual usuário fez esses movimentos aqui de entrada no sistema. Okay? O que é interessante da gente frisar? Todos esses indicadores, eles são filtráveis com qualquer clique que a gente faça no sistema. Então, por exemplo, se eu quiser ver somente os movimentos de 2024, eu clico aqui sobre 2024 e eu já estou vendo aqui apenas os movimentos de 2024, tá? Com exceção aqui da meta mês, né, que ela é fixa. Mas aqui ó, eu já estou vendo toda a produção com relação à meta e quais foram os itens produzidos. E isso vale para o contrário. Se eu quiser ver um produto, por exemplo, eu produzi 23 mil unidades desse produto, mas qual foi a produção nele no mês a mês? Então eu posso clicar nesse produto e eu tenho aqui ó, 950 em dezembro, 1776 em novembro, assim para o peso e pontos. Então, qualquer clique que a gente dê no sistema, ele se adapta para apresentar esses dados para a gente. E aí nós temos a possibilidade de segurar a tecla Ctrl, por exemplo, para fazer filtros contínuos. Por exemplo, se eu quiser ver apenas 2024, tá? Agora eu estou vendo apenas 2024, e eu quero ver o 2024 apenas deste produto. Tá? Aí eu segurei aqui, ó, cliquei aqui, segurei o Ctrl, cliquei no produto, e agora eu consigo ver todos os movimentos daquele produto, ó, a curva de produção desse produto em 2024. Tá? Isso vale para qualquer outro clique que eu precisar. Por exemplo, eu posso fazer aqui também, ó, quanto que eu produzi no dia 10 de dezembro? Tá aqui a produção do 10 de dezembro, o gráfico já se adapta, né? Aqui com relação à meta mês foi pouco, porque eu estou falando realmente de dezembro, que foi o último mês, né? Mas eu posso fazer também aqui, ó, quero ver como é que foi a produção em junho. Quais itens eu produzi em junho, tá? Posso fazer aqui, se eu quiser analisar um trimestre, seguro a tecla Ctrl, clico em dezembro, seguro o Ctrl, novembro e outubro. Já consigo enxergar aqui a minha produção do último trimestre. Tá? E isso, né, sendo válido para qualquer parte do sistema, eu posso clicar aqui também em setembro, se eu quiser ver o meu comparativo ano sobre ano, eu consigo enxergar ele aqui, tanto em quilos, mas se eu quiser enxergar ele em pontos também eu consigo, ou mesmo quantidade. Então, a gente chama isso de drill down, né? Essa possibilidade de a gente clicar e poder cavar esses dados aí no sistema para que os filtros possam ir se auto-adequando. Tá? Então isso vale para todo o sistema, inclusive nas próximas páginas. Para a gente trocar de página, a gente vai clicar aqui sempre nessas setinhas, né? Para frente ou para trás. E aqui também nós temos a data e a hora da última atualização do sistema. Okay? Então nessa aba a gente tem a análise de realização da produção. O que é a análise da realização da produção? É quantos por cento eu produzi com relação ao que eu deveria ter produzido, o que, vamos dizer assim, o que foi colocado em lote. Né? Então aqui nós temos todos os lotes da empresa, tá? Vamos parar em algum lote aqui, por exemplo, aqui nós temos 7 mil volumes em aberto, né?
nesse exemplo. Temos 84 lotes em aberto, tá? Que contém esses volumes, né? E realizamos 98% do que foi programado nesse período, que, mais uma vez, nós estamos falando aqui de 2 anos, tá? 2 anos. Então, ele vai estar sempre apresentando aqui um comparativo do ano anterior com o ano atual. Tá? Nós temos todos, mês a mês aqui, ó, quantos por cento a gente realizou e qual foi a diferença, né? Nós temos aqui também a diferença, quantos volumes ficaram para trás de cada produto, né? Então aqui, vamos lá, nós temos a realização por item, nós temos a realização por lote, nós temos um comparativo entre elas, o percentual e a quantidade dos volumes em aberto, além dos filtros, né, de sempre. Então o que é interessante? A gente pode fazer um filtro por lote. Ah, eu estou analisando aqui, ó, esse lote aqui, ó, lote X, né, data de início tal, eram previstos 1.600 volumes. Eu só consegui realizar 1.576. Então, quando eu clico sobre ele, eu já consigo saber que é um lote, né, de fevereiro, né, a data de início já estava aqui, né, 3/2, e ele está mostrando que esse produto aqui, esse determinado produto, o volume, ficaram 24 para trás, ainda não foram embalados. Tá? Então, a gente pode analisar também da maneira contrária. Eu posso clicar num produto, vamos pegar esse produto aqui, ó, 18.417. Tá? É um produto que 100 unidades ficaram para trás. Então, onde que estão essas 100 unidades? Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me mostrar lote a lote. Cadê? Aqui, ó. Onde estão as 100 unidades que ficaram para trás. Nesse caso aqui, realmente ficou um produto só, e um lote só para trás. Tá? Mas a gente tem isso aqui de cada um deles. Então, todos os lotes são apresentados aqui também na realização. Se eu quiser clicar aqui só em dezembro, ou se eu quiser fazer, vamos fazer aqui um filtro, ó, somente o mês de dezembro, ó, tá? Eu já tenho esse comparativo, eu já tenho todos os lotes, tá? Todos os lotes que foram realizados, né, no mês de dezembro, aqui um lote a lote, tenho quantos ficaram para trás, quantos ficaram pendentes, né? E se eu clicar nele aqui, eu já consigo ver também quais são os volumes que ficaram pendentes, tá? Então essa página aqui, ela ajuda bastante a gente a poder fazer esse acompanhamento. Vamos voltar aqui para janeiro, né? Só para a gente poder enxergar aqui os 12 meses. Ela ajuda bastante a gente a fazer o acompanhamento da realização dos lotes. Na próxima página, nós temos uma aba chamada PMP, que significa Plano Mestre de Produção. A aba PMP, ela é uma aba que ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais avançada no sistema. Então, nem todos os clientes ainda têm essa aba funcionando, né? Ela vai aparecer mais ou menos próxima com isso aqui. E de acordo com o que você vai trabalhando no sistema, você vai conseguir ter esses dados aqui um pouquinho mais filtrados, tá? Então, ele vai requerer até umas continhas a mais aqui para a gente conseguir chegar nos resultados do PMP. O que significa PMP? Plano Mestre de Produção. E para que ele serve? Para ele mostrar qual é a utilização, né, como é que funciona a demanda da produção dentro do seu processo produtivo. E aqui a gente está fechando esse processo produtivo por setor. O que isso significa? Significa que no lote em questão, tá? Aqui nós temos um monte de lote, vamos pegar um lote aqui em questão. Ó. Peguei um lote X aqui em questão. Neste lote, as peças que serão produzidas serão essas peças, né? Aqui a gente tem peças de exemplo, né? Mas aqui vai sair direitinho todas as peças do seu produto, a quantidade necessária do seu produto. Lembrando que você pode também organizar aqui, se você quiser, ó, cliquei aqui em quantidade, ele vai jogar a maior peça para cima, tá? E de acordo com os tempos que você vai tomar na produção, sejam eles por estatística ou mesmo na cronoanálise, você vai conseguir ter aqui, ó, a quantidade de horas que aquela peça vai tomar na produção em determinado setor, tá? Como aqui é um exemplo, está mostrando apenas 2 setores, mas a gente pode ter todos os seus setores da fábrica aqui. Tá? E o que isso significa? Tá? Isso é baseado sempre nessa produção hora, que é a capacidade hora que você colocou lá. Então a gente traz ela aqui para ficar fácil também de você conferir se aquele tempo estava certo, enfim, se o valor que você colocou de produção hora, o famoso TP, né, tempo padrão, ele está correto, tá? E em qual setor ele passa. Mais uma vez, lembrando que a gente pode aqui, né, clicar aqui, por exemplo, por setor, para eu poder organizar todas as peças, né, que estão passando no setor X, etc., para a gente poder conferir aqui essa produção. Mas o que isso significa? Significa que, por exemplo, esta peça específica demora 18 horas para ser feita, no total.
tá? No total. Então ela é distribuída entre os setores. Então se eu quisesse ver somente essa peça, olha lá, 16 horas dela demora no setor X, né, aqui, e 2 horas no setor Y. Mas vamos analisar o lote todo, né? O que significa? Significa que o lote todo vai passar aqui, ó, no setor 7, vai demorar 19 horas, e o setor 12 vai demorar 71 horas, tá? Então, o que isso significa? Vamos fazer uma continha básica aqui, né? Se cada funcionário dá para a gente, por padrão, né, a média de mercado, 8 horas e 80 trabalhadas, que dá as 44 na semana, né? Se nós temos 19,73, se eu dividir por 8,80, 19,73 dividido por 8,80, nós temos aí 2,24 de resultado. O que significa? Significa que a gente precisa de 2 funcionários nesse setor aqui para poder dar conta dessa produção. Assim como esses 71 horas dividido pelas 8,80, né, precisa de 8 setores. Né? Então aqui são 8 equipamentos necessários para a gente poder conseguir fazer esse lote. Tá? Lembrando que aqui é apenas uma simulação, né, de lotes por setor. Tá vendo? Aqui já tenho uma pessoa, aqui eu já tenho 30, né? Então vai dar mais ou menos 4 pessoas. Então você vai fazer as simulações do seu lote aqui no PMP de acordo com os tempos que você for tomando na produção. Legal? Vamos para a aba de demanda. Para que serve a aba de demanda? A aba de demanda ela faz um cruzamento bem interessante, bem válido, né, mostrando mais uma vez que o BI ele simplifica a sua análise, né, ele já está cruzando aqui a parte comercial com a parte de produção, tanto a parte de venda, quanto a parte de faturamento, quanto a parte de produção, ele mostra para a gente o seguinte, ó, vamos fechar aqui só em 2024 para simplificar, uma análise de demanda dessa empresa simulada aqui. O que nós temos? Nós temos o peso que foi produzido, nós temos o peso que foi vendido, nós temos o peso que foi faturado. Isso me dá algumas análises bem interessantes. Vamos pegar aqui o totalizador primeiro, né? Antes da gente olhar, né? Nós temos aqui os gráficos e também os cards aqui, inclusive detalhado. Vamos olhar pelos cards, né? Eu tenho aqui, ó, eu produzi 12 mil toneladas, tá? 12 mil toneladas. Na verdade, aqui são até 12 milhões de toneladas, né? Porque a gente está falando do ano todo. Eu vendi 14. Então, eu vendi mais do que eu produzi. Porém, eu só faturei 11. Tá? Então, o que isso mostra para a gente? Que eu produzi, olha lá, eu produzi um pouquinho mais que eu faturei, 101%, né? 12 sobre 11 aqui, ó, 101%. Porém, eu não estou dando conta das minhas vendas, ó. Produção pela venda, 82%. Então, eu preciso, né, tá mostrando para mim claramente aqui que eu preciso aumentar a minha capacidade de produção para poder dar conta das minhas vendas. Isso fica muito claro porque quando fica vermelho aqui, ó, a gente tem, né, o peso produzido, peso vendido, peso faturado. Fica muito claro porque na diferença da venda com relação à venda, né, eu tenho o percentual e a diferença, assim como a fatura. Eu consigo ver aqui, quando está pretinho, o texto significa que eu produzi mais do que eu vendi. Mas ó, ao longo do ano, eu consegui essa façanha aí ó, no final do ano. Mas no começo do ano eu não estava dando conta. Eu estava vendendo, olha aqui, olha essa diferença aqui de abril, ó, muito mais do que eu estava conseguindo produzir. Tá? Então depois a produção aqui nesse caso né, foi se rearranjando e a gente conseguiu realmente dar conta do recado. Tá? Já na fatura não. Na fatura aqui, poucos meses são os que eu faturei mais do que eu produzi. Tá? Então essa aba de análise de demanda, ela serve para mostrar para a gente como que a gente está com relação à venda e à fatura.